Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar a aula com uma pergunta. É possível viver isolado? Ser um ermitão nos dias de hoje? Dá para pensar nisso no mundo em que as revoluções tecnológicas da comunicação e da informação interligam povos e países? Do século XX para o século XXI, passamos por mudanças expressivas no mundo. Já não se pode viver isolado. Bem, até que se pode em uma ilha deserta, a gente tem que ficar sozinho, não é mesmo? Mas eu, particularmente, sou uma pessoa que preciso de gente do meu lado. Eu brinco que eu não me basto, eu preciso viver em sociedade. Bom, nessa sociedade em transformação, a escola e a geografia, como parte dessa escola, têm procurado analisar seu papel e sua forma de agir. A geógrafa Lana de Souza Cavalcante afirma que a geografia tem indicado novos conteúdos, reafirmando outros, reatualizando alguns outros. Como sempre, gente, temos que estar nos atualizando e realmente revendo conceitos que, mesmo que os tivéssemos como certo, hoje podem estar diferentes e mesmo obsoletos. Sendo assim, foi no final da década de 1970 que teve início um período de intensas modificações no ensino e pesquisa. O movimento da renovação da geografia apareceu justamente nessa época, sugerindo vários caminhos. Ainda de acordo com Lana Cavalcante, passou-se a fazer uma análise crítica dos fundamentos teórico-metodológicos da ciência geográfica. Foram surgindo novos modos de trabalhar com ela, enquanto disciplina escolar. Mas vejam que já no período seguinte, a Segunda Guerra Mundial, houve um estímulo para que os geógrafos discutissem a natureza da geografia. Era um período de crise política. A exploração econômica era intensa e os problemas sociais dos países subdesenvolvidos já eram flagrantes. Isso levou à análise que incentivavam, segundo o escritor e historiador e geógrafo Manuel Correia de Andrade, a procura de atitudes críticas à reformulação dos princípios científicos e filosóficos, a negação do passado por parte de alguns grupos e a procura de novos caminhos. E é justamente nesse contexto que aparece um movimento de renovação da geografia. O importante era que os conhecimentos geográficos fossem comprometidos com a justiça social. Defendia-se as igualdades na distribuição de renda e a correção das desigualdades econômicas entre os países. A corrente foi chamada de geografia crítica ou radical. Vejam o que William Vicentini tem a nos falar sobre essa corrente. Geografia crítica e ensino. Explica de forma sucinta o que é a geografia crítica. Trata-se, segundo ele, de uma geografia que concebe o espaço geográfico como espaço social, construído, pleno de lutas e conflitos sociais. Vicentini também destaca que a geografia radical ou crítica coloca-se como ciência social, mas estuda também a natureza como recurso apropriado pelos homens e como uma dimensão da história da política no ensino, ela se preocupa com a criticidade do educando e não com o arrolar dos fatos para que o aluno memorize. Nessa concepção de proporcionar ao aluno uma visão mais crítica, vejam que também precisamos repensar a nossa prática de ensino. Nos aspectos pedagógicos didáticos das propostas de ensino, persistem a crença, explicativa ou não, de que para ensinar bem basta o conhecimento de forma crítica do conteúdo. Não, acredita-se que o ensino da geografia vai contribuir para a formação de cidadãos críticos e participativos se nós, professores, tivermos a preocupação de, em sala de aula, apresentar conteúdos críticos baseados em determinados fundamentos metodológicos. Isso é muito importante. Na verdade, gente, isso é fundamental, senão a gente não vai para frente. O geógrafo Antônio Moraes afirma que, para entendermos essas preocupações, é mister gerar um esforço de traduzir pedagogicamente as novas propostas e os novos discursos desenvolvidos pela geografia, aproximar teoria e prática no plano do ensino da geografia, estimulando uma reflexão pedagógica que assimile os avanços teóricos da geografia nas últimas décadas. Acompanhe o que diz William Vicentini sobre o ensino crítico. Um ensino crítico não consiste pura e simplesmente em reproduzir num outro nível o conteúdo da geografia crítica acadêmica. Pelo contrário,
O conhecimento acadêmico ou científico deve ser reatualizado, reelaborado em função da realidade do aluno e de seu meio. Não se trata nem de partir do nada e nem de simplesmente aplicar no ensino o saber científico. Deve haver uma relação dialética entre esse saber e a realidade do aluno. Daí o professor não ser um mero reprodutor, mas um criador. Percebem a importância de respeitar a realidade dos alunos? Não cabe definitivamente mais aquela velha concepção sobre a geografia chata e descritiva. Aquela forma rotineira de colocar a geografia como a ciência que estuda a Terra ou está relacionada simplesmente ao estudo dos mapas. Vocês devem ter estudado dessa forma, não foi assim? Eu estudei assim, era decoreba e olha lá. O professor precisa sempre procurar esclarecer o verdadeiro papel dessa ciência geográfica. E esse papel deve e é muito claro: o estudo do espaço geográfico, aquele espaço produzido pelo homem ou que seja de interesse dele. E onde vocês acreditam esse ensino pode levar os nossos alunos? É bem possível que, compreendendo de forma mais ampla a realidade, eles possam interferir nela de forma mais assertiva, mais consciente. Só que para isso é preciso que os educandos estejam eles mesmos em constante formação, preocupados com a atualização dos conhecimentos. É fundamental repassar aos alunos a compreensão das relações que nos envolvem social e culturalmente, sem esquecer o funcionamento da natureza. O caminho é conhecer e saber utilizar uma forma singular de pensar a realidade, dominando categorias, conceitos e procedimentos com os quais o campo do conhecimento geográfico opera e constitui suas teorias e explicações. É mais do que formar uma consciência espacial, um raciocínio geográfico. Não basta conhecer e localizar. O ensino da geografia passa por analisar, sentir e compreender a espacialidade dessas práticas sociais. Em vez de termos aulas expositivas, sem diálogo, que caracterizam o ensino tradicional, muitos professores passaram a utilizar os conceitos da geografia crítica e começaram a desenvolver processos de ensino mais dinâmicos, com debates, leituras de textos que instigam a refletir e também o estudo do meio. Ficaram bem mais constantes as abordagens de temas críticos, como subdesenvolvimento, distribuição desigual de renda, relações contraditórias entre capital e trabalho e a forma como se desenvolvem os processos de dominação política e econômica. É isso que temos que fazer, gente. Pensem na realidade da região de vocês, analisem, debatam. Lembrem que começamos a fazer a diferença na nossa sala de aula, na nossa comunidade. Espero essa postura de vocês, hein? Façam a diferença! A linha de trabalho da geografia crítica possibilita que os alunos desenvolvam mais a autonomia, a criatividade, a capacidade de observação. Assim, gente, o raciocínio fica mais aguçado e a percepção da realidade em que se está inserido permite analisá-la e transformá-la. Estamos na busca de cidadãos mais críticos. E vejam que a geografia crítica incorpora as necessidades e desafios pelos quais passam a educação como um todo. É bom aqui fazermos um parêntese para falar de um elemento de extrema importância e que exerce influência direta sobre a geografia em sala de aula. Eu estou falando da globalização. A integração mundial exige que as pessoas conheçam cada vez mais sobre o mundo onde vivem. A revolução técnico-científica vem colaborando para o crescimento da importância do estudo nos diversos lugares do mundo. Essa agilidade em transmitir a informação, essa facilidade em integrar os conhecimentos dos mais diversos lugares, torna evidente a formação de uma cadeia mundial interligada por práticas e acontecimentos. Integramos cada vez mais uma rede econômica e diplomática que diminui as distâncias e minimiza os isolamentos. Um fenômeno climático, por exemplo, que ocorre no hemisfério norte, em sua porção oriental, pode ter direta influência sobre as condições naturais da América do Sul. Anteriormente, essa lógica era mais ligada ao comportamento da natureza. Hoje, isso se estende ao plano econômico, social e político. Diante disso, é primordial que a gente construa uma geografia escolar cada vez mais atual e dinâmica. As transformações espaciais em nível global e regional precisam ser levadas em conta.
Não se pode deixar de considerar características, efeito e, é claro, o contexto que relaciona esses fatos. Não posso deixar de ressaltar mais uma vez a importância de fazer emergir nas salas de aula cada vez mais o posicionamento crítico dos estudantes. Quero falar aqui um pouco da geografia crítica na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. O construtivismo e o socioconstrutivismo vêm ganhando espaço no desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem dessa disciplina. São tendências que enfocam a ação do sujeito sobre o objeto. Fica claro dessa forma que, de forma geral, na prática dos professores de geografia, os conceitos e tendências da geografia crítica acabam se mesclando a outras correntes teóricas. Quero aqui falar mais uma vez sobre a frase de Yves Lacoste, que é aquele geógrafo, que é um geógrafo e geopolítico francês, que lançou no início da década de 1970 a revista Heródote. Nos últimos 30 anos, a publicação procurou revelar a face oculta da geografia, isto é, seu caráter político. Lacoste diz que é preciso fazer com que os professores que ensinam a geografia tomem consciência de que saber pensar o espaço pode ser uma ferramenta para cada cidadão, não somente um meio de compreender melhor o mundo e seus conflitos. Isso é a tarefa dos professores da geografia, na formação crítica de seus alunos. Outra obra muito importante que precisamos ler é um clássico também de Lacoste, se chama A Geografia Serve, antes de tudo, para fazer a guerra. Vejam o que o autor do prefácio do livro, William Vicentini, fala sobre a obra. A principal resposta que Lacoste fornece ao seu questionamento constitui o próprio título do livro. Isto, a geografia, serve em primeiro lugar, embora não apenas, para fazer a guerra, ou seja, para fins político-militares sobre e com o espaço geográfico para produzir, reproduzir esse espaço com vistas e a partir das lutas de classe, especialmente como exercício de poder. Ser ou não ser, de um fato, uma ciência que pouco importa, em última análise, argumenta o autor. Percebam que para esse autor o fundamental é que, apesar de as aparências mistificadoras, os conhecimentos geográficos sempre foram e continuam sendo um saber estratégico, um instrumento de poder intimamente ligado às práticas estatais e militares. A geopolítica, dessa forma, não é uma caricatura e nem uma pseudo-geografia. Ela seria, na realidade, o âmago da geografia, a sua verdadeira e mais profunda. Não há como negar a importância do professor na criação e planejamento de situações nas quais os alunos não só possam conhecer, mas utilizar esses procedimentos. Para que esses alunos possam aprender a explicar, compreender e até mesmo, gente, representar os processos de construção do espaço e dos diferentes tipos de paisagens e territórios. É fundamental ensinar analogia e síntese. Observar, descrever, experimentar são palavras-chave nesse processo de aprendizagem, em que o professor é um agente que atua em conjunto com os alunos. Há uma troca constante de conhecimento e informações. O mundo contemporâneo exige que o profissional se modifique, adapte os currículos para as necessidades de seus alunos e encare com um novo olhar seus velhos problemas. Lana Cavalcante afirma que para enfrentar os desafios postos atualmente na educação escolar é necessária uma formação profissional consistente. E é essa formação que proporciona ao professor a segurança para tratar os temas disciplinares e os assuntos do cotidiano escolar. Outro aspecto que se deve levar em consideração é a construção da identidade profissional. Essa identidade se constrói passo a passo durante a atividade docente e seu cotidiano. Bem, pessoal, gostaria de apresentar para vocês as referências utilizadas nessa aula, para que você possa pesquisar e se aprofundar nessas leituras. Renovação da Geografia e Filosofia da Educação, de Antônio Moraes, que está no livro O Espaço Geográfico, Geografia Geral e do Brasil, de Igor Moreira. Geografia e Prática de Ensino, de Lana Cavalcante. Geografia, Ciência da Sociedade, uma introdução à análise do pensamento geográfico, de Manuel Correia de Andrade. O ensino da geografia no Brasil, uma perspectiva histórica, de William Vicentini,
que também está no livro do próprio William Vicentini, O Ensino da Geografia no Século XXI. E, por fim, o livro de Yves Lacoste, Geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. É muito importante que você conheça os autores, que embasam essa disciplina, pois eles trazem importantes reflexões sobre o ensino da geografia. Reflitam e façam suas pesquisas. Quero terminar a aula com o pensamento de Lana Cavalcanti sobre esse processo de afirmação do aluno que é mediado pelo professor. Se a qualidade dessa mediação interfere nos processos intelectuais, afetivos e sociais do aluno, ele tem tarefas importantes a cumprir. Até a próxima, um abraço!